Olá pessoal, bem-vindos. 1h da tarde, uma live com um horário diferente, mas é o horário que a gente conseguiu encaixar com o meu novo parceiro por aqui. Não sei se eu posso dizer novo, já é das antigas, o Paulo da revista Nadar, que tem me apoiado aí nos eventos presenciais que eu tenho feito. Apoiou ano passado no Rio de Janeiro, no Conexão Evento Esporte e Saúde Águas, aprovou esse ano. Apoiou esse ano o movimento Esporte Conecta Aquacamp, então ele está sempre aí de parceria com a gente. E agora o movimento Esporte Conecta se tornou representante da revista Nadar. É isso aí, agora somos representantes da revista Nadar. E o Paulo, que é o criador e idealizador disso lá há muito tempo atrás, quando a revista ainda era em papel, né? Então hoje ela é um editorial totalmente online, mas quando ela ainda era em papel aqui, vai conversar com a gente, explicar um pouquinho sobre a revista Nadar. E Ali, Alex, que entraram aí, a galera toda que está entrando, se vocês quiserem ser assinantes, é só falar comigo, manda um inbox aqui no Instagram, ou manda um zap lá, 41 9905 99905 1871, para ver como que vocês podem assinar a revista Nadar, o periódico mais antigo aí do Brasil, se eu não me engano, em relação à natação. E você também quer ser autor, quer colocar algum artigo na revista Nadar, também é possível, é só falar comigo, eu encaminho vocês para o pessoal da revista Nadar. O coach Alec Pucialdi acabou de entrar aí, bem-vindo, parabéns pela transmissão ao vivo semana passada, na Arena da BDA, transmissão ao vivo, online, lá no canal da Swim Channel, o coach que junto com o Patrick e a Catarina fazem parte aí da equipe da transmissão ao vivo da CBDA. E quem não viu, quiser ver, tá lá no YouTube Swim Channel. Semana que vem a outra já começa aí as próximas transmissões. E estamos aguardando aqui o Paulo para a gente falar da revista Nadar. Esse exemplar que eu tô aqui, por exemplo, é antigo, porque antes a revista era física, né? Agora a revista não é mais física, é uma revista online. Então você pode assinar, lembrando então que o Movimento Esporte Conecta se tornou representante da revista Nadar. E se você quiser assinar, é só mandar um inbox para mim aqui no Instagram ou pelo meu zap 41 99905 1871. Então eu vou esperar aqui o Paulo para contar para a gente desde quando começou essa paixão aqui por natação e que se tornou uma revista. E você que gosta de escrever sobre natação, se você é autor, você pode também virar um colunista aqui da revista. Então, para saber como que é, só me perguntar também, ou lá direto também no Instagram da revista Nadar. Pessoal, se eu travar um pouquinho, eu vou lá no zap, vou dar uma olhadinha aqui para ver se o Paulo deixou alguma mensagem e já volto aqui com vocês. Oi pessoal, se eu travei é porque eu fui lá no zap ver, eles já estão à nossa disposição. Então relembrando que a live agora, um horário especial para a gente encaixar os horários, mas não tem problema, ela fica gravada depois, sobre a revista Nadar. Então vamos conversar aí com o Paulo já vai entrar. Enquanto o Paulo não chega, deixa eu aproveitar e falar para vocês. Esse ano o Clube do Movimento Esporte Conecta completa um ano, dia 15 de agosto, e no final de agosto, no dia 26 de agosto, eu vou estar fazendo um evento online para unir todos os parceiros que estão aqui no clube e para chamar vocês também, os participantes do clube, os entusiastas do esporte, ou seja, é abrangente para todos que quiserem se inscrever e estar com a gente no dia 26, é o momento das 15 às 17. Então é só se inscrever, tá lá no site o primeiro encontro virtual do Movimento Esporte Conecta, o Conecte-se. Então Marluce, Miguel, vocês que estão entrando aí, o Miguel da Nat Sport, que é nosso parceiro, no dia 26 de agosto, um sábado das 15 às 17 online,
vai acontecer o primeiro encontro virtual do Clube do Movimento Esporte Conecta de forma geral. É o Clube do Movimento, é onde você tem os parceiros que você pode estar conhecendo um pouco mais, por exemplo, a Nath Sport que está aqui, saber quem são eles, a história do Miguel Zanardo, que é um dos fundadores, é o fundador, e ele também é nadador, tem uma loja virtual totalmente online. Então, aproveitando que ele está aqui com a gente, o Humberto, a Marlúcia, se vocês precisarem comprar alguma coisa de natação, www.natasport.com.br, esporte com com S mudo, né, sem o E, e também vocês têm um desconto do Clube do Movimento para comprar alguma coisa online lá na Nat Sport. Então é o segue a Ale 15, ou seja, vocês têm 15% de desconto para comprar no site da Nat Sport. É isso, né, Miguel? É segue a Ale 15, o cupom. Esqueceu tudo que eu tô falando? Vai lá no site movimentoesporteconecta.com.br e lá você tem alguns banners logo na página inicial do movimento com desconto dos parceiros. Tem um desconto do Anato Sport, tem um desconto da toalhinha Bora, toalhinha de tecido esportivo inteligente. Inclusive, a Carla aí, a ultramaratonista que eu acabei de conversar essa semana, a Bora pode ser usada na natação, a toalhinha esportiva, mas é super prática e pequenininha e seca rápido para quem quiser usar durante uma corrida, né? Então, a Clara Aquino, que é a fundadora da Bora, ela é ultramaratonista também e usa a Bora. E tem desconto no site do Médicos Atletas, da OXM Nutrition, você que quer comprar seu suplemento, seu ômega 3, coenzima. Então, pessoal, tem alguns descontos dos parceiros por lá. Enquanto essa live aqui tá aberta, eu tô esperando a Revista Nadar, que acabou de entrar. Oi, Paulo, já vou colocar você. Enquanto o Paulo tava aqui se organizando para entrar, aproveitei e fiz aí o nosso pequeno marketing falando dos parceiros que estão no Clube do Movimento. E lembrando você que está entrando aqui, que vai ver a live, que agora a Revista Nadar, o Movimento Esporte Conecta, é um dos parceiros aqui e representante da Revista Nadar. Então vamos conhecer um pouquinho mais o que é e de quando surgiu a Revista Nadar. Marcelo, vou estar pelo Rio semana que vem, hein? Vamos ver se a gente consegue se encontrar. E Paulo, já chamei você. Ainda não apareceu aqui para mim. Tá preto. Não sei se você está me ouvindo. Estou ouvindo. Eu não estou te vendo, Paulo. Agora apareceu a bolinha da Revista Nadar, a logomarca. Vamos ver se vai demorar um pouquinho para entrar. Ontem aconteceu isso na live. Oi, agora deu certo. Tudo bom? Tudo bem, Alessandra? Tudo bem. Se você puder só baixar um pouquinho, que está cortando a tua testa. Eu estou vendo só teu óculos para baixo. Sim. Ah, legal. Bem-vindo, Paulo. Então, pessoal, como eu já fui falando aqui no começo, enquanto o Paulo aí se ajeitava, a gente tá encaixando os horários, então foi o horário que a gente conseguiu aí marcar para o Paulo poder finalmente estar por aqui, né, Paulo? Sim, já falei que vocês apoiaram os eventos. Você ter encontrado um encaixe para a gente aí. É um prazer estar aqui no seu canal para falar sobre a Revista Nadar. A gente agradece muito o seu convite, viu, Alessandra? Ah, imagina. Eu te agradeço aí o apoio sempre. Olha lá, pessoal, coloquei ali, a Revista Nadar, a logomarca para vocês verem lá em cima, da Revista Nadar, para estar na live aqui com a gente. E é isso aí, vamos então conhecer um pouquinho mais. Já falei aí como vocês podem virar assinante, é só me contactar aqui. E, Paulo, bem-vindo. Então, conte um pouquinho para a gente aí, primeiro, quem é o Paulo? Depois a gente conta como que foi a ideia do Paulo de criar essa revista lá atrás, que eu já mostrei aqui, que no início ela era uma revista sem ser virtual, né? Sim, claro. Bom, para falar um pouquinho sobre o Paulo, em associação com a Revista Nadar, como editor da Revista Nadar, é importante eu frisar ou destacar que a Revista Nadar sempre foi feita em colaboração com a comunidade aquática. A comunidade aquática
e acadêmica, né? E uma das características da revista Nadar, né, sempre foi, que é por uma revista, inclusive, bastante querida no meio, é que a gente abriu sempre espaço para os profissionais do meio, pesquisadores conhecidos ou pesquisadores novos apresentarem os seus trabalhos. Né? E essa abertura que possibilitou justamente a revista Nadar construir um quadro editorial nacional e internacional com pessoas que muitas vezes começaram escrevendo um pequeno artigo lá e com o tempo se tornaram grandes feras, se tornaram técnicos olímpicos, se tornaram e continuaram colaborando com a gente por décadas. Né? Estão até hoje conosco, muitos deles. São dezenas de profissionais que estão junto comigo. Então, sempre que eu vou falar de Paulo e Revista Nadar, eu não gosto de dizer só eu como editor da Revista Nadar. Eu gosto sempre de destacar nomes que foram importantes, né, no crescimento dessa revista, que estiveram sempre ao meu lado. São bastante deles são bastante conhecidos, outros no exterior, não tanto aqui no Brasil, mas é muita gente. Se eu for começar a citar, posso esquecer de nomes, mas eu gostaria de destacar alguns que estiveram bastante presentes com a gente nesse tempo todo, como William de Lima, com quem a gente promoveu uma série de cursos para técnicos e profissionais, Alberto Clar, nadadores que colaboraram muito com a gente, como Djan Madruga, Ricardo Prado, que não são só nadadores, eles escrevem muito bem, por sinal, os artigos deles sempre tiveram bastante audiência dentro da revista. E técnicos conhecidos da comunidade, como Moacir Pestano, Edinaldo Mano, Roberto Trindade, a Mercedes Nogueira, o Dr. Kaminski, da Unesc, e tantos outros. Na verdade, eles estão nas nossas fileiras assim por décadas. E isso é que permitiu a revista estar até hoje aqui. Não sou eu, né? Mas aí eu agradeço a eles por estarem aqui, né? Deixa eu só te cortar um pouquinho aqui. E isso você está falando desde que ano? A gente começou com essa... Você começou, né, com parceria com eles. Agora, então, e esse início da revista. Desde que ano? Falar então agora um pouco sobre o Paulo Rosa. Eu sou formado em jornalismo em 1986, tenho especializações na área de comunicação, atualmente preparando um mestrado na área de inteligência artificial. E eu estou no meio aquático desde que me entendo por gente. Na verdade, eu quase nasci numa piscina, foi por pouco. Né? Desde que eu nasci, eu frequentei a piscina de casa, nadando. Aos 4 anos de idade, meu pai já tinha me ensinado a nadar. Né? E eu venho de uma família de nadadores. Né? Não é só meu pai, meu avô. O meu avô, por exemplo, com 94 anos de idade, ele detinha um recorde mundial. Um nadador master de muito destaque, mas foi nadador a vida inteira. Que legal. Meu pai, ele também foi nadador. Meu pai nadou pelo Pinheiros, quando ainda se chamava Germânia. Né? Ele nadou numa equipe muito importante, que foi uma equipe que foi responsável pela identificação do Clube Pinheiros com a natação. Foi a equipe do mestre Kanishi Sato. Podem pesquisar e vocês vão ver que foi um grande treinador do Pinheiros no início da formação do Pinheiros como clube de natação. Né? Meu pai e meu avô, além de atletas, né, assim como eu, também foram dirigentes esportivos e eles fizeram muita coisa na Federação Paulista de Natação, na promoção de eventos, na organização de eventos. Né? Mas voltando ao meu começo na natação, então, continuando, como eu disse, já com 4 anos já nadava, e a minha primeira competição, de fato, foi em águas abertas. É interessante dizer isso, porque eu sei que o seu canal tem bastante seguidor nessa área, né? E foi a travessia de São Paulo a nado, uma travessia emblemática, né? Uma travessia tradicional da cidade de São Paulo, é uma travessia que começou a ser realizada, essa travessia, nos anos 20. Né? Eu não sou tão velho assim, não nadei na travessia dos anos 20. Está contextualizando. Eu nadei na reedição da São Paulo a Nado, que foi lá para os anos 70. Né? Mas eu gosto de falar um pouco sobre a travessia de São Paulo a Nado, porque as pessoas hoje em dia enxergam muito o Brasil como país do futebol. Mas o Brasil nem sempre foi o país de futebol. Não, a travessia de São Paulo a Nado é uma das provas de que a gente não era o país do futebol. A travessia de São Paulo a Nado era um evento que reunia 5.000 nadadores nadando nas águas do Tietê. Sim, Rio Tietê. Os novos aí devem estar assustados, que sujeira é essa? Não, as águas do Tietê eram navegáveis, limpas, e a travessia de São Paulo a Nado foi realizada lá de 1920 até 1945. Né? E é um marco do desporto aquático nacional. Ali da travessia de São Paulo a Nado, né, saíram atletas como Maria Lenk, João Avelange nadou lá. Né? Então, quer dizer, não é de se estranhar que a gente, um país com
8 mil quilômetros de costa, com a maior malha fluvial do mundo, né? Não é de se estranhar que movimentasse a natação. Tanto que, se a gente for notar um pouquinho, os grandes clubes, a natação e as regatas movimentavam a nossa sociedade, né? Os grandes clubes levam no nome a palavra regatas, não é só futebol. Então, Clube de Regatas do Flamengo, né? Botafogo Futebol e Regatas, Clube de Regatas Vasco da Gama, Clube de Regatas do Tietê, e assim por diante, né? Bom, mas aí voltando, aí o que aconteceu, eu vou contar um pouquinho sobre o final da travessia de São Paulo a nado, porque depois isso vai ter um pouquinho a ver com a minha história lá nos anos 70. O final da travessia de São Paulo a nado foi dramático, né? Ela terminou nos anos 40 com uma edição emblemática, onde o João Avelange ganhou a prova e saiu de lá com tifo, né? Quase morreu, e a partir daí, então, a travessia foi cancelada, né? Só para voltar nos anos 70 novamente, né? Naquela época, quando a travessia voltou a se realizar, eu devia ter 8 ou 9 anos de idade, né? O meu avô era dirigente de águas abertas da Federação Paulista de Natação. Federação Paulista de Natação, para quem não sabe, é a antecessora da atual Federação Aquática Paulista, né? E meu avô estava organizando lá, participava da organização, era o diretor de águas abertas na federação, e queria muito que o netinho, de 8, 9 anos, entrasse na travessia de São Paulo, né? Com certeza, então eu estava lá treinando para isso. Nunca tinha nadado em águas abertas, treinava na piscina, né? Mas tudo bem, vamos lá. E fui para a travessia de São Paulo nado em anos 70, não estou com a data aqui agora, eu tinha anotado isso, perdi aqui, mas nessa travessia foi uma experiência marcante, foi muito dura a experiência, né? Mas foi muito, muito gostoso, foi inesquecível, né? E a minha ideia, então, agora que eu entro, por que eu contei lá da travessia dos anos 40? O que aconteceu? Bom, gostei muito, vou me preparar para a próxima edição da Travessia de São Paulo nado, porque eu quero ir bem dessa vez, eu quero pelo menos ganhar uma medalha, né? Todo garoto da cidade está sonhando com uma medalha. Bom, o que aconteceu? Meu avô chegou lá para a Federação Paulista de Natação e pediu ao presidente que cancelasse a Travessia de São Paulo nado. Teu avô pediu? Pediu para cancelar porque as águas estavam poluídas. As represas Billings e Guarapiranga, naquela época surgiu poluição nas águas e ele, como dirigente, não queria sair responsável por botar atletas que iam sair passando mal. Tá ou coisa como aconteceu lá atrás com o João Avelange, que quase morreu de tifo nas águas do Tietê, né? Mas aí vou aproveitar essa deixa, Alessandra, se você me permitir, falar um pouquinho do meu avô, porque afinal, se eu estou falando de mim, eu tenho que falar de quem... Eu ia perguntar, inclusive, quem era o teu avô. Sim. Então, o meu avô, ele era um empresário do ramo de algodão, mas o negócio dele era nadar e ensinar a nadar. Ele adorava isso, era fã de natação. João Pedro Rosa, ele dizia assim, que eu me divirto nadando, né? Então, eu nunca vou parar de nadar. E realmente não parou, né? Ele morreu com quase 100 anos e, como eu disse, aos 94 anos ele ainda detinha um recorde mundial. Né? Recorde mundial máximo. Exatamente. E ele organizou muitas travessias. E o principal feito dele, só para resumir aqui, não começar a contar detalhes, mas o principal feito é o mais importante, é que ele realizou a maior travessia do Brasil, né, uma travessia recorde no mundo até hoje, que é uma travessia de 74 quilômetros de distância, ligando duas cidades, Registro a Iguape, no litoral do sul de São Paulo. Nessa época que ela foi realizada, a travessia, em 1968, ela era a quarta maior travessia do mundo, né? Olha só, a gente fala, desculpa te cortar, mas a gente fala tanto hoje, né, de grandes distâncias e a gente não sabe, muita gente o Brasil não sabe. Fez uma das maiores travessias do mundo, que ela chamou-se Travessia Nado Registro Iguape. Registro Iguape. Isso. Infelizmente, essa travessia só teve 2 edições. Por quê? Em 1970, quando se realizaria a terceira edição, a Federação Paulista de Natação teve uma reunião com o meu avô, que era o dirigente, dizendo assim, você é maluco, você está organizando uma prova para submarino, você quer matar os atletas. É verdade, naquela época o pessoal não tinha essa experiência, né, com águas abertas, e o pessoal achou que ele estava fazendo uma prova para... Eles sempre gostavam de contar isso. Eles falaram para mim que eu estava fazendo prova para submarino e que essa prova não ia ser mais realizada porque eles não queriam se responsabilizar por eventuais ocorrências trágicas durante o percurso. Mas meu avô falava assim, a prova era muito fácil, porque era rio abaixo. Você, como nadadora, quem for nadador está me ouvindo, sabe que uma prova rio abaixo é muito diferente de uma prova onde você nada contra a corrente, ou quando você nada no mar, com correntes diversas interferindo.
era uma prova rio abaixo. Você saía lá de registro e descia o rio até Iguape, 74 quilômetros, mas com a ajuda da correnteza. Então a prova, na verdade, dizia muito gostosa de ser realizada. Mas mesmo assim, são 74 quilômetros, né? São 74 não está falando de 10, 5. É um tempo considerável na água. Com certeza, não era uma provinha. Ela foi a maior prova que a gente já teve aqui, essa Registro Iguape. Uma das pessoas que se destacou, que a gente pode dizer que nadou nessa prova Registro Iguape, é o professor Muri, da Muri Natação, né? Aqui de São Paulo, tem diversas academias, e que ele aprendeu a nadar com meu avô, e o primeiro local onde ele deu aula foi na academia de natação do meu pai. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso também, sobre a natação assim. Mas o meu avô, ele não se dava por vencido, não. Ele sempre foi um grande incentivador do esporte, ele continuou promovendo eventos e apoiando eventos, né? Ele fez algumas travessias, ele tentou fazer o Canal da Mancha, mas não conseguiu. Ele estava lá para fazer o Canal da Mancha na ocasião, meu avô, a água estava muito fria, muito gelada. Aí o que ele fez? Ele pegou e foi para a Itália e fez Caprinápolis, né? Ele nunca se dava por vencido. Ele não perdeu a viagem. E na época ele estava lá como dirigente e levou os atletas que estavam com ele para a Itália e todos fizeram Caprinápolis. Que legal. Foi muito bacana. E o meu pai é muito interessante. Meu pai, ele era matemático, ele não era da área desportiva, ele era matemático e filósofo. Mas ele era um sujeito que pensava meio que como Platão. E é engraçado você dizer que Platão também era matemático e filósofo. Ele pensava meio como Platão, assim, natação não era algo para a gente exibir, para a gente competir. Natação era para educação. A gente tinha que nadar, como dizia Platão, para educação. Você tem que saber ler, escrever e nadar. Platão dizia isso, meu pai tinha um pouco essa cabeça assim. Para ele, nadar não era você ir competir. Então, meu pai, na verdade, ele tinha um ranço um pouco com as competições. Quem levava a gente para competições, eu, meu irmão, era meu avô. Porque meu pai, ele dizia, não, natação não é para isso. Natação é para saúde, natação é para qualidade de vida, natação é para você... né? Faz parte da sua educação, da sua vida. Né? Então, ele dizia assim, você não precisa competir para provar que sabe ler ou escrever. Do mesmo jeito, você não precisa competir para provar que sabe nadar. Nadar é para você. Então, a gente foi criado um pouco assim. Né? Mas, ou seja, você teve os dois viés, né? Ficava entre teu avô, que era a parte competitiva, e teu pai, que nadar realmente é preciso. Ele tinha uma outra visão. Né? E o meu pai, ele também é pioneiro no meio aquático. Ele foi fundador de uma das primeiras escolinhas de natação do país. Né? Lá nos anos 68, 69, ele fundou uma escola de natação que trabalhava um pouco com os atletas do Clube Pinheiros. Ele preparava muitos nadadores que aprendiam a nadar com ele e iam treinar no Pinheiro, né? Com que ele sempre teve bastante contato, e essa academia dele ficava ali na região do Clube Pinheiro. Né? Então ele mandava os atletas para lá. E esse negócio das escolas de natação é muito interessante falar, porque hoje é muito comum, a gente tem praticamente todo bairro de toda cidade grande tem uma escola de natação ou mais de uma até. As escolas de natação proliferaram de uma maneira incrível. Mas naquela época esse negócio estava começando e muitos empresários novatos que estavam professores de educação física iam lá se consultar na academia do meu pai para saber como que era esse negócio, como é que fazia. Ainda não havia piscina aquecida, aos poucos foi havendo piscina aquecida, depois cobertura para piscina. Era uma série de desafios que o pessoal queria saber como nadar no inverno, o que fazer para manter o aluno. Então, meu pai aconselhava muito essa gente, até que ele resolveu fundar uma entidade unindo um grupo de empresários, que foi a Associação das Escolas de Natação. Essa Associação das Escolas de Natação, ela foi antecessora do que hoje é o Sindicato das Academias, presidido pelo professor Gilberto Bertevelo, que inclusive é nosso colaborador até hoje também, se mantém ativo com a gente no Sindicato das Academias. Aí essa associação nasceu para defender os interesses dessa classe, mas a principal atividade dessa associação, na verdade, não era nem burocrática, nem nada, era a realização de eventos. Então essa associação começou a realizar competições, que meu pai não dizia que eram competições, eram festivais, né? Eram festivais de natação que reuniam os alunos dessas escolinhas, né? Que eram chamados assim de escolinhas. Até tem uma frase marcante do professor Muri, que ele, quando houve uma reunião na federação, onde o dirigente de clube falou, as escolinhas de natação não podem participar das nossas competições. Aí o Muri falou, quem tem escolinhas são vocês. Escolinha de natação é dentro do clube, nós somos escolas. E aí,
as escolinhas de natação começaram a realizar festivais para onde iam 2.000 nadadores, 1.500, 3.000. E as competições dos clubes tinham 200, 300 atletas, a gente sabe disso, né? Ainda mais lá nos anos 70. Então, o que aconteceu? Não demorou muito, claro, para que os clubes abrissem os olhos, né? Peraí, essas escolinhas, tem muito nadador lá. Então, nessa época a gente... Eu estou falando muito que se deixar eu vou falando, Alessandra, mas era o fenômeno dos não federados. Era chamado na época os não federados. Só que os não federados estavam fazendo muito sucesso. Estavam fazendo muito sucesso porque essas competições reuniam milhares de atletas. E no início nos anos 80, mais ou menos, já se sabia que haviam inscritos nas escolinhas de natação mais ou menos 30.000 alunos, e todos eles participavam desses festivais. Era um número muito maior do que sonhava qualquer federação, qualquer confederação. Na época era FPN e CBN, não era Desporto Aquático, era natação. Né? Então, muito mais do que hoje, eu acho, né? Não tem esse acredito que hoje a gente deve ter uma quantidade enorme. É que deixaram de ser realizados esses eventos. Esses eventos foram tão importantes, são eventos que mereciam voltar, mereciam ter investimento novamente. Por quê? O que aconteceu? Nessa época foram realizados eventos como o conhecido torneio Jovem Punk Bom. Quem saiu do torneio Jovem Punk Bom? Quem? Nada mais, nada menos que Gustavo Borges. Então, esses eventos das escolinhas começaram a revelar os maiores atletas. Né? O Projeto Nadar, o Programa Ricardo Prado, o Torneio Que Bom, que eu já falei, né? E o Revezamento Gigante. Esse evento é um marco histórico. O Revezamento Gigante, não sei se você já ouviu falar no Revezamento Gigante. O Revezamento Gigante foi um evento organizado pelo professor e jornalista Henrique Nicolini, com quem meu avô trabalhava na federação. Não nessa época, o meu avô trabalhou com o Henrique Nicolini lá no passado, mas nessa época o professor Henrique Nicolini, jornalista da Gazeta Esportiva, mais uma vez a Gazeta Esportiva na história, porque a Gazeta Esportiva também estava ligada lá com a realização da Travessia de São Paulo a nado, né? Organizou esse revezamento gigante. Esse revezamento gigante, para você ter ideia, numa única prova de natação, tinham 2.000 atletas nadando. Era um revezamento com 2.000 nadadores na piscina do Ibirapuera, onde uniu a piscina, mais o tanque de saltos, e os nadadores iam entrando e saindo, entrando e saindo. Era um único revezamento. Se você pegar o livro Guinness Book, o livro dos recordes, esse revezamento entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes mundiais. Né? E tudo isso estava sendo feito com essas escolas de natação, com o evento da Associação das Escolas de Natação, e foi a partir daí que assim, a natação começou a crescer de maneira exponencial no Brasil. Um esporte que a gente está falando desse revezamento, desses campeonatos todos que situa a gente em que data mais ou menos que foi o período? A gente está nos anos 80. Tá. A gente está chegando aí nos anos 80, né? Como eu disse, eu me formei em 86, então nessa época eu participava, mas eu ainda não era nem jornalista ainda. Mas o que começou a acontecer? Agora a minha entrada nesse movimento junto com meu pai. A gente chega aos anos 80 num turbilhão de águas. Né? Nesse turbilhão de águas, eu sempre acompanhava meu pai nos eventos, eu gostava de participar das reuniões dessa associação que ele tinha criado, né, com muito interesse. Se discutia nessa época a necessidade, aí que eu vou entrar, de ampliar a divulgação desse trabalho em prol da natação paulista e brasileira. Havia as assessorias de imprensa que estavam sempre, da associação, que estavam sempre correndo atrás da Gazeta Esportiva, da revista Placar, que eram os veículos da época, e da Rádio Jovem Pan. A Rádio Jovem Pan era uma rádio que tinha muita afinidade com o nosso movimento. Mas, apesar de tudo isso, a associação queria mais. Eu já tinha começado a estudar jornalismo, e eles me encomendaram, então, um house organ. O house organ é aquele veículo da entidade, para divulgar o que a entidade faz. Né? E esse house organ, de repente, foi crescendo. Surgiram empresas que queriam apoiar, que queriam anunciar, que queriam estar presentes, porque a gente fazia um veículo que era distribuído para milhares de pessoas. Então, as empresas queriam estar presentes ali, aparecer seu nome, sua marca naquele jornalzinho. Era um jornalzinho. Então, a gente falou, não, vamos melhorar, então, esse jornal. Foi aí que eu, ainda estudante, resolvi me desvincular um pouco da associação e preparar o meu primeiro veículo impresso, que foi o Jornal da Natação. O Jornal da Natação ele era um jornal muito parecido na época foi baseado no Jornal Aquática, que era feito pelo Guilherme Delamare, neto do saudoso Júlio Delamare, né, lá no Rio de Janeiro. E
com essa base, a gente fez o Jornal da Natação. O Jornal da Natação começou a ter muito apoio, começou a ter muita divulgação. A gente fazia uma tiragem, na época, que era de 20, 30 mil exemplares, distribuía gratuitamente nas competições, nos eventos. Então, todo mundo pegava, todo mundo via. E aí, era jornal mesmo, naquele formato de jornal, ou já tinha uma cara de revista? No formato tabloide, não, era um jornal no formato tabloide mesmo, preto e branco, no formato tabloide, né? Eu ainda era estudante de jornalismo, eu estava, inclusive, fazendo aquilo como uma experiência, né? Legal. De aprendizagem, mas do jornal aí vai surgir a Revista da Natação, aí, e depois a Revista Swimmer. A Revista Swimmer foi a antecessora direta da Revista Nadar, aí quando eu já estava formado em comunicação, né, e Entendi. comecei a preparar essa revista. Depois dessas primeiras experiências, né, o pessoal que estava comigo, que se formou e que entrou comigo, muitos atletas também, começamos a pensar numa revista que unisse. O que a gente fala? Hoje a gente quer unir as pessoas, a gente cria um canal, a gente vai no Instagram. Naquela época não, eram os veículos jornalísticos que eram os canais de comunicação, né? E a revista surgiu com essa ideia. A ideia inicial da revista era unir professor, profissional, acadêmico, patrocinador, empresário, dos esportes aquáticos, claro. Sim. E encontrassem ali um canal completo de comunicação. E, felizmente, a revista foi, aos poucos, atingindo esse objetivo, né? Em 1980. Pois é, você sabe que eu estava aqui... Oi, desculpa, mas você sabe que eu estava aqui semana passada tive o prazer de receber aqui em casa a Catarina Ganzelli e o Patrick Winkler, né? Que eles estavam aqui para a transmissão ao vivo do Brasileiro Infantil. E aí eu até mostrei para ele, né, a revista que vocês mandaram aqui para mim. Alguns com você aí. Alguns que eram impressos na época, né? E o Patrick, como foi nadador, né, a Catarina também, aliás, eles continuam sendo, né, de alto rendimento, mas foram profissionais. Ele falou, pô, eu assinava toda essa revista, então, né, bacana saber que... Eu, assim, sempre nadei, fui amador, então eu não me ligava muito, mas quem efetivamente, né, competia lá era assinante e gostava da revista. Legal isso, A maioria das pessoas, a gente tinha milhares de assinantes porque a gente fazia um trabalho muito localmente, assim, né? A gente ia levar a revista nas competições, a gente distribuía quando podia, quando não, a gente fazia a nossa divulgação, fazia o nosso marketing. E viajando pelo país, a revista foi se tornando muito conhecida e hoje realmente, se você conversar com muita gente aí do seu meio, se você perguntar, vai dizer, não, eu assinei também, eu conheci assim por diante. Pois é. E deixa eu só aqui abrir uma página que você falou do seu avô, olha aqui, ó, galera. Olha aí. O João Pedro Rosa, que foi o precursor aí, e ele, depois o pai do Paulo, levaram essa trajetória que o Paulo está contando. Não esquece de falar de realizador da prova para submarino. Realizador da prova para submarino. Titularam ele, né, Paulo? Legal. Bom, e daí para frente a gente tem uma história longa para contar. Estou até com umas revistas aqui também que eu queria mostrar. Essa daqui, uma capa emblemática aqui, muito bonita, aqui do nosso fotógrafo Eduardo Arruda, o Fernando Scherer aqui, ainda novinho, começando na natação, mas já estava bem forte, né? Essa capa aqui... Aqui está na capa com o Gustavo Borges, né? Isso aqui é ele? Assim, na verdade o Gustavo Borges, ele era figura carimbada nas capas, né? Então, você está falando, tem mais uma aqui, ó. A gente inaugurou umas edições que tinha uma capa pôster, o pessoal adorava tirar, essa capa pôster aqui, por exemplo, essa do Gustavo Borges, não vai nem caber direito aqui. Eu tenho uma pôster também que você me mandou aqui. Apoio da Fiore aqui, né? A gente tinha muito apoio da Fiore, das grandes empresas do meio, então as capas pôster tinham esse apoio, né? Aqui uma outra. E ela sempre foi branca e preta ou ela chegou a virar colorida? Tem algumas edições que são coloridas, misturado com preto e branco também. Tá. Olha, tô vendo aqui, tem até algumas coisas do triatlo na época, né? Sim, a gente abordou bastante triatlo também. Que legal. Acho que a primeira capa de revista da Fernanda Keller foi uma reedição da Nadar. Eu até não estou com essa aqui. Primeira capa essa aqui é a Fernanda Keller, ela tinha ficado em sétimo aqui. Sim, acho que a primeira capa de revista dela, com uma entrevista muito boa, foi na revista Nadar. Dezembro essa capa de 93, essa aqui, pessoal. Legal.
Aqui uma capa com um tema muito, muito interessante, com o saudoso professor José Fontanelli, que era grande colaborador nosso aqui com o Bebezinho. Esses temas sempre tiveram bastante audiência na revista, né? A gente, assim como você falou do triatlo, a gente também abordava esportes que vinham nascendo, o high diver, e que estavam ligados com a natação, né? Então, a gente sempre procurava. As primeiras edições da revista eram maiores, eram um tamanho quase de jornal, era meio gigante, tá? Nem cabe na tela. O primeiro ano da revista, ela tinha um formato que era quase de um jornal, mas era uma revista. High Dive, eu conheci o High Dive porque eu conversei com a Jaque Valente. Conversou já com o High Divers? É muito legal, né? Então, a gente foi o primeiro a abordar numa revista o High Diver, essa capa aqui é emblemática também, né? E assim por diante, né? E a revista, fisicamente, ela foi até que época? Então, até que ano, Paulo? A revista circulou de 1986 até 2009 no formato impresso, né? Nesse período 2009. que ela... meados de 2009, a gente já estava criando, transferindo tudo para o digital, né? O digital. Ou seja, vocês já começaram até antes desse boom, né? De Face, de Instagram, do pessoal sempre para o digital. Você já bem antes a gente já começou, né? Pode-se dizer que ela ficou 25 anos no formato impresso, antes de ir para o digital, né? E meados de 2009, a gente começou a pegar todo esse acervo da revista e começamos a digitalizar, porque a gente percebeu que a gente ia ter que migrar. Então começamos a digitalizar numa plataforma especial que é paralela com a revista Nadar. A gente tem a revista nadar.com.br, que é a revista digital, e a gente tem a revista nadar.com, que é onde está esse acervo especial. Ele forma uma enorme biblioteca de artigos especializados, publicados nesses 25 anos, né, que estão todos lá. E quem assina a revista, além de ter acesso aos artigos novos na revista nadar.com.br, também pode acessar, o assinante também pode acessar lá o revistanadar.com para acessar os artigos publicados nos últimos 25 anos. Então a gente começou a criar essa plataforma digital já naquela época, né? Então, vamos recapitular aqui para o pessoal que vai nos assistir ou quem está nos assistindo. Então, a revista Nadar ficou aí no meio impresso por 25 anos. Aí todo esse conteúdo tá lá para o assinante no revistanadar.com. E aí começou a parte da mídia digital da revista, que é revistanadar.com.br, para quem é assinante, que tem, ela tem as mesmas características hoje, Paulo, agora é só artigo, porque eu vejo aqui, né, que tinha anunciante, tinha algumas coisas falando de competições, resultados, quando ela era impressa. Depois que ela mudou para o meio digital, ela mudou o foco dela? Sim, houve uma reformulação total. A partir de 2021, houve essa reformulação do projeto da revista. E a nova Nadar Swimming Magazine, né, é a versão científica da publicação. Ela foi elaborada atendendo a padrões exigentes para enquadrar como um periódico científico. Então, ela deixa de ser uma revista informativa, né, e passa a ser um periódico científico. Essa mudança foi muito importante para a gente, porque também constatamos que a gente entrou, mais uma vez, a gente foi pioneiro, a gente entrou no mercado inédito. No Brasil, na América do Sul e na maioria dos países não existem periódicos científicos especializados em esportes aquáticos e fitness aquático, que foi a área onde a gente entrou. Quando a gente fala fitness aquático, do que a gente encaixa aí, Paulo? A gente vai encaixar hidroginástica, hidroterapia, atividades aquáticas em geral, né? Bacana. A gente chama de fitness aquático. Então, a característica hoje não, de 2021 para cá, ela mudou esse caráter informativo, igual você disse, e é um periódico científico. É assim que a gente deve se referenciar à revista. Exatamente. Porque quando surgiu a ideia do periódico científico, ela surgiu das necessidades do que a gente começou a perceber no mercado, né? Além da questão de ser um mundo mais tecnológico, um mundo de conexões virtuais, onde a publicação deveria se integrar, a gente decidiu que essa revista passaria a focar mais do que em informação, ela passaria a focar na formação. A formação, o que é? A formação é a fonte da informação, né? Sim, então, a formação é a matéria-prima que vai gerar a informação. E esse desafio para a gente foi baseado no seguinte: hoje,
se a gente vai fazer, se a gente fosse continuar a revista Nadar como uma revista informativa, a gente vai estar concorrendo no mercado com uma série de outros veículos e que muitas vezes nem são especializados, mas a gente encontra informação em toda parte hoje. A gente, de fato, a gente sabe que a gente está no ápice da era da informação, né? Então, por essa razão, nosso objetivo foi ir além da informação e trabalhar com a formação. Então, por isso, a Nadar Swim Magazine é um periódico científico bilíngue, né? Bilíngue. É isso. Bem colocado, para lembrar o pessoal também. Então, assim, isso, exatamente. Agora entrando um pouquinho na questão dos artigos e dos autores que estão lá, como que, por exemplo, eu estou aqui com o meu parceiro do Aquacamp, o Igor Russi, que é professor né, da área, formado. Se ele quiser colocar um artigo aí, como que faz? Eu não sei se o Igor Russi está aí agora, mas o Igor Russi, ele tem edições da revista Nadar que nós não temos no nosso acervo. Ele tem com ele. Como assim? Ele tem com ele. Ele fez uma postagem um dia desse que mostraram para mim. Olha só as revistas que o Igor Russi está mostrando aqui no Insta dele. São revistas que a gente não tem nem no nosso acervo. Muita revista do nosso acervo. Aqui a gente tem uma parte do nosso acervo que, infelizmente, sofreu uma inundação, uma enchente no passado. A gente perdeu muitas revistas, revistas dos primórdios, dos primeiros números. E o Igor Russi mostrou a edição de número 3. A gente não tem essa edição mais. Ele está devendo pra gente. Ele mostrou aí num post dele no Insta uma revista que a gente não tem mais. Então, que legal. Sim, então o Igor e muitos outros aí, interessados em participar da revista Nadar. Paulo, deixa só para não perder aqui o comentário. Sim. O Josimar Marques, melhor e mais completo movimento com a interação da água. Ok. Mas, muito obrigado. Vai contar como que a pessoa que quer ser um autor aí do periódico de vocês, o que ela precisa fazer? Então, como a revista Passou Científica, ela passa a ter uma série de exigências, né? O que acontece? Falando um pouco sobre essa pesquisa que a gente fez no mercado de veículos acadêmicos, né? Especialmente junto à Stanford University, porque a Stanford University ela mantém hoje um acervo, um repositório universal de publicações científicas. E a Nadar está fazendo parte desse acervo. Então, para a gente fazer parte desse acervo, para a gente se destacar no meio científico, a gente precisa ter uma série de normas técnicas que têm que ser seguidas. Lá na própria revista existe uma página onde se diz assim, submissões. Clicando lá vai estar explicadinho como fazer para enviar um artigo para a gente, que normas devem ser obedecidas, né? Só que tem um detalhe interessante que eu vou passar para você agora, porque as pessoas, eu vou ser honesto, elas se assustam quando leem essas regras. Realmente, publicar num periódico científico nunca foi fácil para ninguém, né? As pessoas que estão no academicismo e tal sabem o quão é difícil publicar um artigo científico por causa da obediência às regras e às normas, né? Mas o que acontece? O que a gente faz, que é inédito, que nenhum outro periódico vai fazer, que nós estamos fazendo. Você manda o seu artigo científico ou pretenso artigo científico para a gente, e a gente formata ele para você. A gente formata o artigo. Que bacana. Então, você não precisa se preocupar em seguir muito à risca aquelas regras. Você tem que fazer, claro, não pode ser uma mera informação, uma notícia, houve uma competição lá, não sei a quem ganhou, tal, não. Não é um artigo de blog, como eu tenho o meu blog lá, que são coisas mais de pensamento das pessoas, não tem... Exato. Né, é de pessoa que conhece, mas não tem aquele caráter de estudo por trás. Você tem uma ideia que você acha que pode ter um aprofundamento, ou você até fez um trabalho lá no tempo da faculdade que ficou lá parado, de repente, esse trabalho pode ser publicado agora, sim. A gente vai pegar o seu trabalho, vai formatar para você e vamos publicar. Só em último caso que a gente vê que realmente não é um trabalho que dê para formatar, mas a maioria dos artigos que a gente tem recebido, a gente já tem recebido artigos assim, como a gente diz assim, pré-científicos, e a gente transformou em científico, publicou e ficou muito bom. O artigo tá ranqueado, o artigo está cadastrado no Google Acadêmico, você faz uma busca lá, você encontra, e um artigo que foi formatado posteriormente. Muito artigo a gente está fazendo isso e está funcionando muito bem, então para as pessoas não terem medo de escrever, não tenham medo. Manda para a gente, Paulo, a gente formata. O Josimar fala de Santa Catarina, e ele está falando aqui, aqui muito feliz por esse trabalho lindo que tem que ser divulgado, é vida e saúde.
Isso aí, Mais Josimar. uma vez, muito Josimar, obrigado. não sei se o Josimar é professor, ou só é só um entusiasta aí da natação, dos esportes aquáticos. Ó, se liga aí no que o Paulo disse. Você pode vir a se tornar um colaborador, né, da Revista Nadar. Se você quer receber e ser um assinante, ó, Movimento Esporte Conecta agora é representante oficial da Revista Nadar. Sim, Então agora vamos dar a boa notícia aqui para todo mundo, né? Que a nossa querida amiga Lê é a nossa mais nova representante. Então, obrigada. Ela já, não sei se já está lá no quadro da Revista Nadar, logo vai entrar lá como representante oficial e autorizada da revista. E vocês podem procurar pela Lê para fazer suas assinaturas, para saber mais sobre a revista. Ela vai estar sempre bem informada, como ela acabou de mostrar aqui, ela está recebendo material, né? Então falem com ela, nossa mais nova representante. E agora é a vez resumindo, agora é a vez de vocês, né? Vocês que estão participando aí, acessando, vamos lá, vamos colaborar, que o trabalho da Revista Nadar não é feito para a gente, é feito para vocês, é feito para a comunidade aquática nacional, que deve se orgulhar muito de ter esse veículo como único na América do Sul, a gente já deve estar indo para 30 anos, né? Bacana. E ó, deixa eu aproveitar aqui, meu amigo Wilson, que é nadador, que conheci ele no Rio, mas agora estou falando mais porque eu vou para o Rio semana que vem, não vou mais poder encontrar ele tão facilmente, que ele mudou, se eu não me engano, para a Noruega, ele e a esposa, ó, Wilson, que estava assinando aí a revista, e de repente a sua esposa, ela que é médica, Paulo, e de repente ela tem alguma coisa aí de que possa trazer para esportes aquáticos, ligando com a especialidade dela, que é a medicina do estilo de vida. Quem sabe, Wilson, troca uma ideia lá com ela e pode ser que ela vire uma colaboradora da Revista Nadar. Me passou aí pela cabeça agora. Com certeza. Gente da Liga. Está convidada, porque um dos destaques da Revista Nadar é exatamente o que você acabou de dizer. A Revista Nadar ela foca em áreas inter e multidisciplinares. Então, a gente tem artigos na área de medicina desportiva, a gente tem muito artigo na área de medicina desportiva, na verdade, a gente tem artigos na área de psicologia, a gente tem muito artigo na área de nutrição. Então, os profissionais dessas áreas podem e devem escrever, sim, um artigo científico. Até porque o artigo científico é currículo para o profissional. É currículo profissional. Sim, você dizer no seu currículo que você tem um artigo científico, isso pesa bastante. Então, vamos escrever, você psicólogo, você médico, ortopedista. A gente tem muito artigo de ortopedista falando de joelho, de ombro, né, de costas. O nadador ele sofre com todas essas áreas e esses artigos são muito importantes. Nutrição, então, é importantíssimo. A nutrição do nadador é uma nutrição muito específica. A gente tem artigos publicados muito interessantes. A nutrição do nadador não é a nutrição de qualquer um. Então, é tudo muito interessante. Então, o pessoal deve estar convidado a colaborar, e se o artigo não tiver aquela cara difícil que a nossa página de submissão expôs, manda para a gente que a gente termina de formatar, e em pouco tempo ele vai ser publicado e vai ter audiência, vai ser acessado, porque a gente está sendo cadastrado com todos os nossos artigos no Google Acadêmico, que é o veículo oficial de pesquisa científica do Google, né? Então isso é muito interessante. E você falou que é bilíngue, né? Então, na verdade, o colaborador vai lá, coloca o artigo, igual você falou, vocês vão botar tudo dentro das regras e vocês também que fazem a tradução. Nós fazemos a tradução também. Se o colaborador já quiser mandar em 2 línguas, manda, senão a gente faz também, o que é uma grande vantagem para esse colaborador, que ele vai ter o artigo dele lido no mundo todo. Ele vai ter o artigo dele lido no mundo todo, né? Isso também é bastante interessante. Estou falando com você aqui, como eu já me intitulo ativadora das conexões esportivas, Paulo, porque é isso que eu tenho conseguido, graças a Deus, a fazer aí nesses 3 anos. Foi assim que eu te achei, nem lembro como, eu acho que eu vi as postagens e entrei em contato, enfim, vocês estão apoiando aí nos eventos que a gente tem feito. Muito bom. Mas eu tenho um parceiro que tem um movimento de transplantados, que é o Semestre TX, do Rio Grande do Sul. Sim. E a Eliette, que é profissional da área, ela escreve artigo científico e ela também nada. Então, vou trocar uma ideia com ela também. Vai ser bem interessante. Bom, você como nossa representante está autorizada. Vai em frente. Tem ela. Estou lembrando aqui também do André Siqueira, que escreve sobre antidopagem. Sim. E também seria super interessante.
Perfeito. Vou trocar figurinhas com eles aqui para ver se não virar assinante, pelo menos um colaborador para você, né? De todo jeito, a gente vai estar trabalhando junto aí pela comunidade aquática brasileira, o que é muito importante. O nosso esporte aquático está crescendo cada vez mais e o entendimento das pessoas sobre o fitness aquático, a importância da atividade física, da atividade aquática também está crescendo cada vez mais, né? Então é importante essa divulgação, a gente agradece muito, né? E me diz uma coisa, a periodicidade de lançamento dos artigos? Então, isso depende muito do nível de colaboracionismo, mas eu posso te dizer que para você que atualmente a gente está publicando um artigo novo por semana. Um por semana? A gente está publicando um artigo novo por semana, o que está bastante estimulante, principalmente artigos que a gente está recebendo do exterior, então a gente está publicando um artigo por semana, né? Então, a revista está bastante interessante de ser lida, tem muita coisa nova surgindo lá nas mais diversas áreas, né, do conhecimento associadas ao esporte aquático. É muito interessante para a gente trabalhar esse contato com o mundo acadêmico, com o mundo dos colaboradores. Vocês começar a fazer esse contato, você vai ver que é muito estimulante você ter acesso a uma pesquisa em primeira mão, a novas descobertas, novas metodologias, e levar essa experiência dessa pessoa é uma experiência revigorante e única para a gente que faz e para a gente que divulga. Você vai sentir isso também, eu tenho certeza. Legal. Olha, não sei se a Luana entrou agora, mas Luana, ela falou que ela é fono e a respiração é aérea. Não sei o que... Sim. Então, mas a Luana, você que é aí da área médica, né? Igual a gente estava falando aqui, a revista Nadar, ela tem artigos que contemplam também toda essa relação com os esportes aquáticos. Então, de repente, aí você tem algum artigo... Olha aí, ó, ela falou que quero poder compartilhar a prática de 17 anos com escolinha de surf. Eu não sei se o surf entra aí para você, por causa que é atividade aquática, Paulo. A gente não entra com o surf especificamente, mas a gente entra com as derivações, como é que chama? O kit surf, o surf de peito, essas derivações do surf, porque o surf ele já é bastante abordado em outras áreas, mas de qualquer forma, manda para a gente, sempre é bem-vindo, a pesquisa vai ser avaliada, a gente tem outros profissionais que avaliam a qualidade do material e fazemos a formatação, se for necessário, publicamos. Tá? Isso aí, Luana. É bem-vindo o seu trabalho, Luana. Vamos aguardar. Né? Olha, Luana, porque depois você revê a nossa live ali, é porque a revista Nadar ela tem um foco, né, o cunho científico. Então, o periódico científico tem que ter todo o embasamento. Uhum. Mas, de repente, você quer compartilhar de uma forma mais... recreativa não seria a palavra, mas mais informal, né, Paulo? Então, lembra de mim aqui, ó, tem o blog Histórias de Conexão, do Movimento Esporte Conecta. De repente, você escreve para mim e eu publico no meu site. Então, a gente tem as alternativas aí, recreativas e científicas aqui no movimento para você. E lembrando, se você quiser ser assinante, eu sou representante agora oficial da revista Nadar, e aí é só mandar um inbox aqui para mim que eu encaminho também as informações necessárias. Eu estou aqui com o Paulo Rosa, né? Ele que contou todo o seu histórico aí desde da barriga da mãe dele aí, de como chegou na natação até se tornar aí o editor-chefe que fala, Paulo? Qual a melhor forma? Sim, é editor. Editor da revista Nadar. E aí ele contou aqui, desde a época do... A gente ouviu que veio de berço mesmo, né? Sim. Desde o vô dele, o pai, e agora ele aí. É isso aí. Muito bacana. Ô Paulo, será que a gente deixou de falar mais alguma coisa? Já falando como que é para ser assinante, para ser colaborador, como autor. Você contextualizou tudo. O que mais que falta? Acho que você fez uma entrevista profissional bastante completa, sem deixar a desejar. Eu preciso dizer que foi um enorme prazer estar aqui com você, e nós aqui da Revista Nadar convidamos todos para acessarem o periódico em revistanadar.com.br, em revistanadar.com. Vão lá que tem muito conteúdo de alta qualidade do Brasil, do mundo, esperando por vocês. É um conteúdo que faz o profissional fazer a diferença no dia a dia dele. É um conteúdo para formador de opinião, é um conteúdo que traz novas tendências. Então, é isso que
que a gente está trazendo aqui para vocês através da Alessandra, através do Segue Ale, ok? Obrigada. E aproveitando, né, Paulo, deixando aqui formal para vocês que estão, para você, Paulo, para vocês que estão nos ouvindo. Então, eu vou fazer o primeiro evento virtual aí para conectar vocês, meus parceiros, vocês que estão aqui sempre me acompanhando no dia 26 de agosto. Então, Paulo, já deixando aqui ao vivo para você, se você estiver disponível, no dia 26 de agosto, que é um sábado, das 15 às 17, a ideia é estar reunindo aí todos os meus parceiros e também vocês entusiastas do esporte ou que queiram aí conhecer quem está comigo. E a gente vai ter aquela coisa rápida, né, Paulo? Um pitch para todos os parceiros poderem se apresentar, porque muitas vezes eu conecto vocês, mas vocês não se conhecem. Então, é esse momento para os parceiros se conhecerem. E para quem me segue aqui, me acompanha, para estar lá, vai ser ao vivo, online, gratuito, já com a intenção, né, igual os neuros aí, cientistas falam para a gente, né, a gente tem que acreditar, a gente que não é da área, mas tem todo o cunho científico, já com a intenção para fazer 2024 um grande evento aí presencial, para poder dar oportunidade para todo mundo, e que seja aí com patrocínio, com apoio, para continuar sendo gratuito. O online dá para fazer, né, Paulo? O presencial a gente precisa aí já tem de todo um suporte maior. Eu agradeço, né? Muito pelo convite. E vamos ter algumas palestras rápidas, que são só 2 horas, mas cada parceiro vai poder aí se apresentar, e depois vamos ter umas mini palestras para falar sobre um tema específico, de emoção e esportes, que mais com detalhe aí ao longo desse mês de julho eu vou falar. Então, galera, anota aí 26 de agosto, o Paulo vai estar lá super convidado, quem você quiser aí colocar da Revista Nadar, e é isso aí. Wilson, obrigada pela presença, fala lá com... Nossa, fugiu o nome da tua esposa, não sei se é Jaque, devo estar falando errado, e ver se de repente ela consegue aí virar colaboradora da Revista Nadar, e você assinante para ser, quem sabe, ser a minha primeira assinante aqui da Revista Nadar. E Wilson, lançar o desafio aqui, né, Paulo? Isso, vamos lançar o desafio. Isso aí. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez, Alessandra. Obrigada, Paulo, obrigada aí. E parabéns também, né, por essa persistência toda aí de divulgar o nosso esporte. E não, é uma trajetória aí bem bacana, que tem que... Jaque, acertei o nome da esposa dele. Jaqueline. Que tem que ser realmente mantida. Então, obrigada por essa horinha aqui com a gente. A live fica gravada aqui no Instagram. Eu vou jogar ela no meu YouTube, Segue a Ale também, para quem não viu, ver depois com a gente. Isso aí, Paulo. Obrigada. Para finalizar, eu vou deixar aqui as minhas tradicionais saudações aquáticas para todos. É isso aí. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.